Olá, seja bem-vindo. Estamos chegando com mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui da cidade de Bauru, que fica à rua 7 de setembro, 830, bem no centro da cidade. E hoje, para mais esse programa Despertar, temos a agradável presença de Sidney Fernandes para mais um bate-papo. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao programa Despertar. Olá, amigos telespectadores, seguidores. É com muito prazer que estamos de volta. O assunto de hoje, ele é muito interessante, a morte, que é um assunto que afeta a todos, direta ou indiretamente. A morte passo a passo. Como é isso, Sidney Fernandes? Na verdade, nós aqui do Ocidente tendemos a encarar a morte como se fosse uma tragédia. Diferentemente de irmãos do Oriente, ou mesmo os hindus, que têm assim uma outra noção, uma outra perspectiva sobre a morte. Encaram-na como uma libertação, um retorno à pátria espiritual. Então a ideia é nós falarmos sobre esse assunto como uma espécie assim de catarse, né? Tratar várias vezes, muito, repisar o assunto que nos incomoda para nos acostumarmos a ele. Com isso eu vou perder o medo da morte? Talvez não, mas vai ter mais elementos para se preparar adequadamente para ela e para a eventual passagem dos nossos familiares. Sidney, muitas pessoas encaram a morte de várias maneiras. Algumas pessoas usam mais da serenidade, têm uma certa tranquilidade apesar daquele momento. Outras pessoas já vão ao extremo de um desespero. Como entender essa situação, Sidney? Não obstante a ternura e a suavidade do nascimento de uma criança, que sempre é motivo assim de alegria para todos nós deveríamos pensar que o nascimento é o retorno de uma alma que mora em outro lugar. A nossa vida verdadeira é no plano espiritual. E nós mergulhamos temporariamente na matéria, como se fosse um escafandrista que coloca aquela roupa pesada, que permite que ele caminhe lá nas profundezas dos oceanos, mas sempre com seus movimentos limitados pelo peso da roupa, pela pressão que o mar provoca quando você está no fundo do mar. Então, se nós encarássemos o nosso nascimento como se fosse um mergulho aqui neste oceano que é a matéria da Terra, na matéria densa, nós encararíamos a morte como se fosse uma libertação para a vida verdadeira. E é desta forma que irmãos que têm assim, muita crença, que se apegam muito às religiões, que meditam, refletem sobre o assunto, é desta forma que eles encaram a morte. Então, aí é claro que vamos lamentar sempre, porque é uma partida. É como se fosse uma pessoa que está saindo, mora comigo, viveu a vida inteira ao meu lado aqui no Brasil. Elas, olha, eu vou ter que partir para um outro país e vou viver para sempre lá. Então você sente que a pessoa não está mais ao seu contato, ali ao seu lado. Então nós temos que entender que a morte é como se fosse uma viagem. Aliás, tivemos uma novela muito antiga, que fez muito sucesso, que tinha exatamente esse nome, A Viagem. A nossa vinda para cá é a chegada ao nosso continente e a partida para um outro local é a viagem. E a morte nada mais é do que o retorno para o nosso lar, para a vida verdadeira. Se nós pensássemos nesses termos, não encararíamos a morte como se fosse uma desgraça causadora de orfandade, viuvez, mas sim a libertação de um exílio. Sidney, em nossa vida passamos por dois pontos extremos que você até citou aí, né? Temos o nascimento e temos também o encerramento dessa vida que começou lá no nascimento.
Poderíamos entender a morte como uma das mais incríveis experiências, porque temos até o ditado, né, Sidney? A única certeza que temos é a morte. Podemos entendê-la dessa maneira? Assim como o nascimento é uma experiência extraordinária, só quem é pai, quem é mãe, principalmente a mãe, que levou no seu ventre durante 9 meses aquela criança, o nascimento é um acontecimento extraordinário. A partida, o retorno para a pátria espiritual também é uma incrível experiência. Mas a pergunta talvez que devesse ser feita seria como é que se sentem as pessoas quando vão para o outro lado da vida? Morrer dói? Depende de como nós vivemos. Mais importante do que cogitarmos de que tipo de morte, qual a melhor morte que vamos ter, temos que cogitar de que tipo de vida estamos tendo. Dependendo de como estamos encarando a vida, a maneira como nós estamos levando o nosso emprego, nosso trabalho, nosso contato com a nossa esposa, nossos filhos, nosso marido, nossos familiares, se estamos sendo úteis à sociedade, nós estamos vivendo bem. Então, dependendo desse comportamento, será também o retorno à pátria espiritual. Nos primeiros momentos, como é compreensível, o morto se sente aturdido, perdido, como se estivesse num sonho, num pesadelo. E, principalmente aqueles que não se prepararam convenientemente para a vida. Se, no entanto, esse indivíduo teve uma vida com todo empenho para se conservar na dignidade, na honradez, no cumprimento dos seus deveres, não há o que temer. Ele vai se sentir como se estivesse se libertando como uma ave que deixa a sua gaiola. E uma coisa importante que temos que considerar, nós vamos ser recepcionados por quem? Familiares, amigos, pessoas a quem fizemos bem. Daí a necessidade de a gente sempre criar amigos, amigos verdadeiros, sermos sempre úteis durante a nossa vida, porque talvez não eles, mas seus parentes que já partiram, eles vão entender e vão nos recepcionar. Porque quando fazemos bem para uma pessoa, nós estamos sensibilizando o coração dos seus familiares que já se encontram do outro lado da vida. Então, dependendo da nossa semeadura, será também a nossa colheita no momento da morte e também na chegada ao plano espiritual. Estamos recebendo Sidney Fernandes em mais um programa Despertar. Nós fazemos agora uma pequena pausa. Vamos para o nosso primeiro apoio cultural e já voltaremos para o segundo bloco e a continuidade desse nosso bate-papo. Não saia daí, a gente volta já. Olá, estamos de volta para a continuidade do nosso programa Despertar de hoje, mais uma vez conversando com Sidney Fernandes, e o nosso tema de hoje é a morte passo a passo, um artigo de Sidney Fernandes, ou vários deles, tratando desse assunto tão interessante. Sidney, você falou sobre a preparação no bloco anterior, e eu fico aqui me imaginando, acredito que os nossos amigos também se imaginam, como se preparar para a morte, levando em consideração que muitas pessoas têm pavor até da palavra morte,
de falar a palavra morte ou de ver falar, e muitas vezes é pego de surpresa com a morte de algum ente querido ou de algum amigo. Algumas vezes já estão preparados, pois a pessoa já está doente. Mas aí você falou de preparação. Ensina para nós como se preparar para a morte, Sidney, por favor. Bem, você tem toda a razão. Há pessoas que evitam até falar a palavra morte. Dizem assim, olha, o indivíduo não está mais aqui. Ele se ausentou. Ele desapareceu. Desapareceu. Mas, na verdade, nós temos que, sim, nos preparar. Primeiro, cuidando bem do nosso corpo. Em relação às coisas que vêm de fora para dentro. Evitar a droga, evitar o excesso do álcool, a nicotina, coisas que fazem mal para o nosso organismo. Coisas muito gordurosas, alimentação inadequada, tudo isso vai minando as forças, o tempo que Deus nos deu de vida. Temos que, sim, cuidar da nossa higiene, tanto corporal em si, como também daquilo que nós ingerimos. E também as coisas que vêm de dentro para fora. Evitar o palavrão, a maledicência, o ódio. Tudo isso vai minando, vai diminuindo o nosso tempo de vida, porque isso vai corroendo o nosso fluido vital. O que é o fluido vital? É o combustível que Deus nos deu, o tempo de vida mais ou menos previsto. E quem entende de veículo sabe que você pode, com determinadas atitudes, quando você dirige um veículo, você pode fazer com que o combustível do seu tanque de gasolina ou de álcool, seja lá o que, ele renda mais ou renda menos. Então nós todos temos um tanque de combustível. E dependendo do nosso uso, do pé no acelerador ou uma coisa mais amena, vai render mais. Mas você falou que quer saber como se preparar? Fazendo amigos, apegando-se a Deus, tendo uma religião, seja qual for a religião, e levá-la a sério. Diariamente fazer reflexão. E aí você vai me perguntar, mas espera aí, será que eu tenho que tratar da morte todos os dias? Sim, temos sim. A cada noite, como sugeria Santo Agostinho, essa criatura que é respeitada em todo o mundo, tanto por católicos, anglicanos, espíritas, evangélicos, protestantes, Santo Agostinho dava esse conselho: fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. Toda noite eu fazia minha reflexão. Será que o dia de hoje foi bom para mim? Será que eu fiz alguma coisa da qual eu tenha que me envergonhar? Ah, fiz sim. Então amanhã não vou fazer mais isso. Então ele sempre estava dando um conselho para nós fazermos esse balanço diário. O que ele queria dizer com isso? Que nós podemos morrer naquela noite. Todos nós podemos partir de uma hora para outra. E temos sim que sempre fazer esse balanço para saber se nós estamos melhorando ou não de comportamento. Afinal de contas, por que estamos aqui? Qual é a razão da nossa vida? Melhorar o nosso comportamento. É chegarmos de volta ao plano espiritual melhores do que aqui chegamos. É aperfeiçoamento do nosso espírito. E isso a gente consegue só com muito esforço. A transformação moral não acontece de uma hora para outra. É um trabalho constante, contínuo. Há necessidade de muita perseverança para promovermos essa transformação moral e, ao mesmo tempo, com isso, passar a evitar comportamentos nocivos. Tudo isso forma um conjunto de preparação para uma vida melhor e, por consequência, uma morte melhor também. Sidney, tem também uma outra situação em se tratando dessa situação da morte, desencarne, como nós costumamos dizer. Eu até falei, né? Você citou isso daí.
A morte, muitas vezes, ela pega as pessoas de surpresa e a reação é uma. E muitas vezes já tem uma preparação. Se você tem um amigo que já está doente, uma situação complicada, então você já meio que está preparada. E tudo isso para perguntar o que a você, Sidney? Quem sofre mais, Sidney? As pessoas que ficam aqui sofrem mais do que a pessoa que deixou esse plano terreno e partiu para o mundo espiritual? Depende, mais uma vez, da preparação nossa. Se aquelas sugestões da pergunta anterior forem seguidas, se eu estou levando a minha vida da melhor maneira possível, a minha morte vai ser tranquila. Em pouco tempo eu vou adquirir consciência, vou sair daquele estado de aquele torpor, aquela sonolência, principalmente porque eu vou ser recebido pelo meu protetor espiritual, meu anjo da guarda, e vou ser recepcionado pela minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, que já desencarnaram e poderão me ajudar. E, além disso, aquelas pessoas que eu beneficiei aqui na Terra. Há um caso bem interessante, narrado por Frederico Figner, cujo pseudônimo era Irmão Jacó, no seu livro Voltei, que ele conta a história de uma professora que ela foi recebida com flores, com festas, com música na espiritualidade. Mas por que isso? Uma professora, provavelmente, pela sua idade, ela morreu antes do que os seus alunos. Alguns alunos que já haviam morrido vieram recepcioná-la. Mas quem veio recebê-la foram os pais, avós, tios dos seus alunos. Porque pela sua dedicação, o seu carinho maternal, não apenas ensinando, mas formando almas, levou as criaturas, os pais, avós, tios dos seus alunos a despertar uma grande simpatia, um grande carinho por ela. Então ela estava chegando no plano espiritual, estava sendo recepcionada por esses parentes dos seus alunos que vieram recebê-la. Chico Xavier fala disso. Ele considerava o trabalho que ele fazia na periferia de Uberaba como se fosse um guarda-chuva, porque os pais, avós, tios, os ancestrais das criaturas que ele estava ajudando iam protegê-los, já estavam protegendo Chico Xavier. Então, isso acontece com o morto, né? Aquele que está morrendo. E aqueles que ficam, sofrem mais? Então, as pessoas que nunca cogitaram da morte, ou até evitaram tocar nesse assunto, realmente, achando que a morte nunca fosse chegar, não é assim? Não há pessoas que parece que querem ganhar cada vez mais dinheiro, achando que a morte nunca vai chegar? E mesmo o seu comportamento como se não existisse amanhã, como se não existisse consequência para os atos nocivos que praticam? Pois bem, essas criaturas realmente elas vão sofrer muito, vão tender a perder o seu controle e vão ficar muito surpresos diante de um corpo sem vida, principalmente se acontecer inesperadamente. E quando não é uma doença de longo curso, a pessoa não tem tempo para se preparar para a separação. Então, aqueles que ficam, se eles não se prepararam adequadamente, se não pensam no assunto, podem sim perder o controle, a serenidade e o equilíbrio. Estamos apresentando o programa Despertar, que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. A gente vai para o nosso último intervalo, mais um bloco de apoio cultural, e voltamos na sequência com o nosso último bloco, ainda conversando com Sidney Fernandes sobre esse tema que é muito interessante, querendo ou não, nunca sai de moda. A morte, passo a passo, no artigo em questão de Sidney Fernandes. A gente volta já já. O SEAC continua em funcionamento.
Ainda não podemos reabrir, mas você pode ter acesso a todo o nosso atendimento online. O conteúdo doutrinário, como palestras, programas e lançamentos, estão disponíveis em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Você também pode passar pelo atendimento fraterno online e até fazer pedidos de vibração. Outras atividades como cursos Uniceac e Nota Fiscal Paulista também estão em funcionamento. Café SEAC, Livraria SEAC e Bazar SEAC por delivery e drive-thru. O albergue mantém o atendimento seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Os projetos e núcleos de assistência social atendem as famílias através de cestas básicas, hortifruti e mantimentos em geral. Acesse nosso portal www.seac.org.br e ajude para que o nosso trabalho continue chegando aos necessitados. O Centro Espírita Amor e Caridade agradece. Olá, estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje. Lembrando a vocês que o programa é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. E hoje estamos nesse bate-papo interessante com Sidney Fernandes sobre um de seus artigos, A Morte Passo a Passo. Sidney, uma questão que nos chega também é: existe um modus operandi? Existe uma maneira de nos comportarmos em um velório? E esse nosso comportamento, ele tem algum reflexo naquele espírito, naquela vida que deixou a matéria e foi para o mundo espiritual, Sidney? Sem dúvida. Quando morremos, passamos por um momento assim de torpor, de sonolência, e dependendo do grau de elevação de cada indivíduo, será maior, mais longo ou mais curto esse tempo assim de, vamos dizer, de obscuridade. Agora, como é que nós podemos colaborar, contribuir para que o morto sofra menos? Quando vamos a um velório, no começo a gente tem o hábito de orar, ficar em silêncio, fazemos oração em favor do morto. Mas em seguida, alguém puxa uma conversa e começa a conversar. No começo até falam bem do morto. Depois, com o passar do tempo, começa a falar mal da vida alheia, começa a rememorar fatos negativos. Dali a pouco, é um passo para estar falando mal do morto. Isso reflete-se de uma maneira muito desagradável. É um choque para o espírito ouvir pessoas falando mal dele. Ele pensa que ele está vivo ainda. Ele está ali no velório e aparece um parente lá antigo que ele não via há muito tempo. Ele corre para abraçar o parente e o parente nem olha para ele. Mas que falta de consideração. Esse indivíduo nem me abraçou, nem me cumprimentou. Então, é um momento, assim, que é delicado para o morto. Daí, a gente, quando vai a um velório, tem que se preparar adequadamente. Se for para falar mal, se for para falar coisas negativas, que vão trazer desconforto para o morto, é melhor ir lá, faz uma oração, assina aquele livro de presença e vai embora para casa. Porque quando se unem 2 ou 3 pessoas, olha, depois de passados 5 minutos, esse pessoal já está falando besteira, já está falando bobagem. As pessoas não conseguem manter um nível elevado de conversa. E isso faz mal para o morto. Eu me lembro de um caso narrado por André Luiz, em que um fazendeiro, falando bem do morto no começo, mas depois rememorou um fato testemunhado por ele. Ele viu um assassinato de um fazendeiro e ele viu que se ele fosse dar parte dessa pessoa, ia trazer um transtorno social muito grande para aquela comunidade, para a família do assassino, para a família do morto. Então ele foi discreto e não tocou no assunto. Aí as pessoas em volta falam: mas escuta, como é que o senhor sabe disso? Amizade aí com os sacerdotes, aí eles me contaram. Mas de repente aparece no velório o assassino. Você é juiz? Você está me julgando?
por que você está falando mal de mim? Então isso trouxe um arrepio para ele na hora, ele ficou todo tremendo, porque o Espírito veio pedir contas para ele. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque nenhum mal é digno de comentário. Quando você rememora um fato negativo, você faz com que a outra pessoa reviva esse momento. E esse momento desagradável no velório acabou refletindo-se em cima do morto. E aí os protetores, era uma pessoa muito boa, ele contava com protetores no momento do seu velório para promover gradativamente o desligamento dele, porque durante um tempo ainda fica uma ligação dos fluidos que nós espíritas chamamos de perispírito. São laços que prendem a alma ao corpo, eles não estão totalmente rompidos ainda. Eles vão ser gradativamente cortados por autoridades da espiritualidade. Então ele estava meio ligado ainda ao corpo e ele sentiu o reflexo daquelas vibrações negativas, daquela narrativa infeliz daquele fazendeiro. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento nos velórios. Sidney, e ainda falando sobre esse comportamento, aquelas pessoas que se desesperam, que choram e até mesmo as que acabam falando mal, você falou que aquele laço ainda não está praticamente rompido. Essas situações, esses comportamentos, isso prejudica a finalização desse rompimento para o total desligamento e, claro, aí o espírito ficar totalmente no mundo espiritual e não bem lá e um pouco cá também? Você tem razão. Esses laços, às vezes, demandam muitas horas para ser totalmente cortado. Inclusive, nos casos em que as pessoas são cremadas, precisamos aguardar aí pelo menos uns 3 dias, né? Para depois efetuar a cremação. Porque esses laços às vezes demandam horas, dias, para que sejam rompidos. E ele está ali ainda, grudado no seu corpo. E ele se surpreende, porque embora ainda esteja um pouco ligado ao corpo, ao cadáver dele, ele se sente mais leve, mais solto, não tem mais dores. Se, por exemplo, tinha uma doença, não tem mais dores, apreensões materiais. Ele se surpreende. Ué, por que esse pessoal meu está chorando? Ele não tem noção ainda, ideia definitiva de que ele está morto. Por que eles estão chorando se eu não tenho mais dor, não tenho mais problema? Eu estou mais leve, mais tranquilo. Então as reações desesperadas no velório, não estou falando mais de falar mal dele, mas o desespero das criaturas ligadas ao morto, além de surpresa, causam também perturbação. Daí a gente tomar cuidado para não ficar lembrando dos momentos infelizes, evocando coisas desagradáveis. Nessa hora que a crença bem vivida, a resignação, o apego à oração, a certeza de que a vida prossegue além desta vida, são fundamentais. Então, os familiares que agem desta forma estarão contribuindo para que o morto prossiga o seu caminho, tenha uma libertação tranquila, agradável, seja bem recebido na espiritualidade e prossiga a sua jornada na sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Chegamos ao fim de mais um programa Despertar, queremos agradecer a sua companhia com a gente até agora, o final do programa, e deixar já aqui a promessa de que voltaremos em um programa futuro dando continuidade a esse artigo de Sidney Fernandes que tem o nome Morte Passo a Passo. Já demos alguns passos no programa de hoje, mas ainda restam muitos passos ainda para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado, Sidney, pela presença no programa e até um próximo programa Despertar. Muito obrigado a todos. Preparemos-nos diariamente para a morte, que é a coisa certa que vamos ser um dia. Na certeza de que mais cedo ou mais tarde nós nos encontraremos lá nos campos da imortalidade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus estejam sempre conosco e até um próximo programa Despertar.